Olá pessoal, então vamos continuar com o nosso trabalho sobre tese e dissertação, sobre a ontologia, e toda a descrição espiritual, dando tese aí a metafísica, a psicologia e a psicanálise, e levando toda esta teoria, quantitativa da ontologia, estruturando toda ela na Bíblia Sagrada. Então nós vamos aqui para o livro de Romanos 6, versículo 18. Romanos está no Novo Testamento. Vós sois daquele que vos apresentai para servir, ou do Senhor para a integração social do seu conceito familiar, espiritual, ou do Lucifer também para o seu conceito familiar espiritual. Então vamos aqui também para o livro de 1 aos Timóteos 5, versículo 24, onde está escrito: os pecados de alguns homens ou mulher, manifesta-se precedente ao juízo. Outros manifestam-se depois. Assim também as boas obras são manifestas, e os que são de outra maneira não pode ocultar-se, porque, como diz a Bíblia Sagrada, ninguém tem poder para dominar o seu espírito, assim como também não temos poder para dominar a morte. No dia da morte nós vamos morrer mesmo. Assim também é o tempo do espírito, porque, como nós já sabemos, e não foi Freud, Sigmund Freud, que foi o descobridor da psicanálise, pois a psicanálise ela é bíblica, desde a época de Salomão, que foi bem antes de Platão, e Aristóteles, dos filósofos e físicos gregos, que são considerados os mais antigos filósofos e físicos e cientistas do passado, já Salomão, que o rei Salomão, que já publicava sobre toda essa teoria sobre a psicanálise. E publicando ele toda essa teoria, os filósofos contemporâneos, depois de Platão, Aristóteles, Sócrates, vieram, através desse trabalho, adquirindo outras técnicas, através dessa técnica, não é verdade? Aí eles foram adquirindo outras técnicas, e para banir a ontologia cristã, ou seja, aquilo que Deus colocou para que o homem vivesse, para que sempre estivesse perto dele, Aí o homem se rebelou e criou outros tipos de teorias da ontologia para viver uma vida em liberdade, como diz no livro de Isaías, versículo 10, ai dos escritores rebeldes que escreveram perversidade para oprimir o pobre e o inocente, Disso ele está falando da sua antropologia cultural, porque dentro do estado de ontologia, na mente, e nós todos sabemos que a mente não é o sistema nervoso central, mas na instância da mente, uma cultura depreda a outra cultura, porque nós estamos plantados na terra, essa árvore plantada na terra, ela vai produzindo fruto. Enquanto ela tiver vida, nós estivermos vivendo, a vida vai gerando filho, E quando aí o Lucifer, com a sua família, apresenta-nos as bandejas da prostituição, para que nós aproveitássemos, da vida, E o Senhor apresenta a vida novamente, porque nós éramos outrora, como diz lá no livro de Apocalipse, uma terça parte daqueles anjos que foram enganados por Lucifer na batalha no céu, éramos nós.
E esses filhos têm que ser preservados pela nossa obediência ao Senhor. Uma vez que prostituímos, nós damos toda a família dele aos cães, né, do Lucifer, e serve de comida para os animais do Lucifer, né? Como está escrito no livro aos Romanos 9, versículo 4, são os filhos dos quais sois os pais, né? Está entendendo? Os filhos dos quais sois os pais. Nós devemos preservá-los, esses filhos que são gerados pela vida, com a nossa obediência ao Senhor. Pois recebestes a adoção de filho, né? Porque o que o Senhor depositou em nosso ser, né? Em nosso espírito, para que através do ser, que é o homem aqui, exterior, cultivássemos a sua família interior, né? Também está em Romanos 8, versículo 13, né? E em Romanos 9, versículo 8 está escrito que não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendente, né? E porque carne nem sangue herdará o reino dos céus, né? Em Lucas 17, 20, quando o Senhor foi interrogado pelos fariseus acerca do reino dos céus, ele dizia, né, que o reino dos céus ele não vem com aparência exterior, ou direi ele aqui ou ele ali, porque ele já está entre vós, né? E todos nós sabemos que a mente ela se divide em 3 instâncias: consciente, inconsciente e pré-consciente, né? Então nós vivemos o tempo todo no consciente, mas o tempo todo a nossa mente oscila do consciente para o inconsciente. E quando vamos para o inconsciente é que se manifesta a cultura, né? O que o homem cultiva exteriormente. Por isso que diz lá no livro de Timóteos que os pecados de algum manifestam-se precedente ao juízo e outros manifestam-se depois. Alguns manifestam imediatamente na transição da mente, do consciente para o inconsciente. Na pré-concepção você já denota esse estado subjetivo do ser aí no homem, né? E o estado sincrônico, né, que decorre no mesmo tempo e no mesmo espaço aí onde está o homem. A nossa mente, na oscilação do consciente para o inconsciente, nós denotamos aí essa transcendência, né? E está escrito também, né, que o que manifesta no cristão é Jesus, é a família dele, é Cristo como filho, né? Porque Deus ele é um sol, né? E deste sol dele ele tira uma faísca que é ele próprio, e deposita na nossa confiança. Tá entendendo? Então está escrito que é o próprio Jesus e a sua própria família, né? Por isso que ele diz que não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia, uma luz, e coloca ela debaixo da cama, mas no velador, para que iluminar toda a casa, né? Tudo que tiver no homem, no estado ontológico, né, ele se transcende e se manifesta. Por isso que diz o Senhor, não há nada oculto que não haja de ser revelado, né? E também ele disse aqui, reconhecendo o tempo: se o tempo está nublado, sabeis que vai chover; se está rubro, sabeis que vai fazer frio; sabeis discernir os sinais dos céus e não sabeis discernir esse tempo. Não é verdade? Isaías 30, versículo 1, Isaías está no Velho Testamento, diz o Senhor: ai dos filhos rebeldes que tomaram conselho, mas não de mim, que vestiram-se de uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado, né? E também aqui no livro de Isaías, aos Romanos 1, versículo 40, está escrito que há corpos celestes e há corpos terrestres. Assim como traremos a imagem do terrestre, traremos também a imagem do celeste, né? Uma é a glória do sol e a outra é a glória da lua. Disso falaremos daqui a pouquinho no próximo episódio. Fique ligado. Tchau, tchau.